Bem, nós estamos de volta com o Argumento, é a nossa conversa sobre a aeronáutica no Pará com o brigadeiro do ar Ricardo José Freire de Campos. Ele é o comandante da Ala 9 e da Guarnição de Aeronáutica em Belém. Brigadeiro, eu lhe perguntava no bloco anterior sobre essa questão da área do Aeroclube, que é uma área muito urbana e tudo mais, tem todas aquelas explicações que já foram dadas, a mídia já dissecou todos os detalhes e assim por diante. É uma área relativamente ociosa. Quer dizer, esse mesmo índice de pouso e decolagem desses aviões pequenos poderia acontecer em Valdecães sem prejuízo para ninguém e assim por diante. Em que estágio se encontra isso? Mauro, como você sabe, todos nós sabemos, aquela área, a grande área do aeródromo, ela pertence à Infraero, né? Agora, tem uma parte dela que é o Aeroclube, que é uma parte relativamente pequena, que nós temos um contrato de cessão de uso, a Força Aérea Brasileira. Porém, nos últimos comandos, eu vou dizer 4, 5 anos já, os comandantes, nós decidimos que nós gostaríamos de ter aquela área de volta para entregar a SPU e futuramente a SPU até entregar para o governo do Estado. Então, hoje, nós estamos com um processo de reintegração de posse do Aeroclube e aguardando qual vai ser a solução dessa reintegração de posse para, de posse desse terreno, poder viabilizar a entrega dele. Onde está o pátio do Aeroclube? Exatamente essa área, né? O aeródromo, a pista, já pertence à Infraero. Isso. O Aeroclube, de uma forma geral, pertence. Só uma parte, que é a parte de administração, bar... Que fazia parte, inclusive, do antigo Parque da Aeronáutica. Isso. Pronto. Aquela nós temos esse processo, mas pedimos a reintegração de posse, porque para nós, enquanto Força Aérea, não interessa mais ter o que nós estamos tendo lá, e aí nós estamos só aguardando essa reintegração de posse. Brigadeiro, um testemunho, foi um sucesso muito grande a exibição da Esquadrilha da Fumaça em Belém. Num dia de semana, numa quarta-feira, tudo lotado, a cidade parada, né? Parou o trânsito, parou tudo, todo mundo olhando para cima, mas demonstra um certo carinho, né? E qual é a reação deles? Eles tiveram esse retorno? Nossa, olha, a Esquadrilha da Fumaça, os pilotos da Esquadrilha da Fumaça, eles são muito bem recebidos em todas as localidades. Mas aconteceram duas coisas especificamente aqui que eles vibraram demais. Primeiro, quando eles fizeram a primeira passagem com os aviões em cima daquela população, daquela gente toda que estava lá, né? E eu gostaria de fazer até um parênteses, né? A satisfação da Força Aérea Brasileira e nossa aqui no Pará é de ver que ali estava todas as parcelas da nossa sociedade paraense, né? Então estava do mais humilde a pessoa que tem mais posse. Isso é uma coisa que deu assim, uma felicidade enorme à Força Aérea Brasileira ter proporcionado aquilo ali. Uma coisa que eu gostaria de dizer também é que naquele evento estavam participando o Exército, a Marinha, a PM e os bombeiros. E cada um deles estava com um stand em comemoração ao aniversário de Santos Dumont, que é o nosso patrono. Então, isso já demonstra essa integração que nós temos aqui. Agora, fora isso, eles tiveram, quando passaram a primeira vez vendo aquele público, vendo as pessoas gritando, porque ele tem uma conexão com um piloto que fica lá embaixo, que fica fazendo a locução, eles falaram que todos eles vibraram muito com o local, que é maravilhoso. Sim, dessa vez acertaram na mosca. Aquele local é realmente espetacular e maravilhoso. E depois, quando eles pousaram, para demonstrar essa felicidade deles, eles fizeram questão de pular do avião e voltar para as docas, para interagir com o público. E o que aconteceu nesse momento? Tinha um navio, um barco da Marinha do Brasil, que os transportou de lá da Comara, do Porto da Comara, direto para as docas. Ninguém sabe disso, só você, Mauro, tá vendo? E chegaram e o pessoal ainda estava lá? Ainda estava lá. E eles puderam interagir, puderam dar autógrafo. Exatamente. Então eles ficaram muito felizes. Eu não sabia que eles ouviram a salva de palma, deve ser avisado. Olha, estão aplaudindo. Isso foi muito interessante. Olha, eu queria agradecer de público ao povo paraense. A festa que foi realizada ali, todo mundo junto, sem nenhum tipo de confusão. Brigadeiro, registre para que venha mais. Exatamente. Então, Portões Abertos, que é uma outra programação extremamente interessante que a garotada fica aguardando. Quando a FAB abre toda a sua estrutura e deixa a garotada entrar. Então, é uma oportunidade que a gente tem também dessa população de menor
baixa renda, né, de menor renda, de estar conosco, de vislumbrar uma possibilidade. Eu vou dizer o meu caso. Eu sou de uma família muito humilde que tive, num Rego Barros, a possibilidade de chegar onde eu estou. Então, essa visualização de uma oportunidade, essa visualização de uma profissão, pô, isso pra gente é tudo. Então, nós vamos ter sim os portões abertos em novembro. Estamos fazendo tudo para que seja maravilhoso, que a sociedade paraense possa estar lá conosco, em contato com os pilotos, com as aeronaves, tendo esse tipo de informação para o futuro dessas crianças. Então a gente quer, sim, que a criança chegue lá e diga, é isso aí que eu quero fazer na vida. O senhor falou há pouco do Porto da Comara. Em frente ao Porto da Comara tem uma construção, que eu vi que tem uma placa do governo do estado, que deve ter sido uma permuta em função de outras áreas que a aeronáutica passou e assim por diante. O que vai funcionar lá na Arthur Bernardes? Você sabe de tudo, hein, mano? Olha, é uma coisa bem interessante para o público paraense. Nós estamos construindo ali um memorial. Junto com o governo do estado, inclusive, com a ALEPA, e esse memorial ele vai contar a história da aviação aqui no Pará desde os seus primórdios. Ele já tem um Catalina lá esperando. Tem um Catalina e um P-47, mas o interessante é que nós vamos começar com a história de Júlio César, desde a época dos balões e do dirigível até chegar aos dias atuais, contando essa história por meio dos aviões que já pousaram e já fizeram grande... Então será um memorial com atividade dinâmica, recebendo estudantes, exatamente, visitação. Quando é que o senhor vai abrir isso? Eu ainda não tenho a data certa, mas eu espero que seja até o final desse ano. Até o final desse ano a gente quer inaugurar esse espaço cultural. O que significa hoje a ala nova em nível de equipamento, em nível de aviões? Ela significa aviões que estão, como sempre, na vanguarda da tecnologia. Nós temos aviões que fazem um patrulhamento na questão... Porque a Força Aérea Brasileira, na sua missão, ela tem 3 componentes principais, né? Uma integração, que você já falou, que é a da Comara. Uma é de controle, e nós temos o controle do espaço aéreo feito permanentemente nessa região pelo destacamento do controle do espaço aéreo, e nós temos também a defesa. E nesse quesito, além das operações que são realizadas aqui, com aeronaves de interceptação ao longo de toda a nossa fronteira, com as aeronaves de radar, nós temos também aqui um esquadrão de patrulha marítima, que tem radares, que tem todos os processos. Eu fui piloto de patrulha, tenho quase 2.000 horas de pilotagem em patrulha, e essa aeronave, ela tem todos os requisitos de uma grande aeronave para fazer esclarecimento e defesa no nosso mar territorial. Além disso, nós temos aeronaves que cumprem a missão de transporte aerologístico, transporte de pessoas e de carga em toda a nossa região. Então, quando o Exército pede, quando a Marinha pede e quando qualquer outro órgão, inclusive de Secretaria de Segurança Pública, Saúde, pede, nós sempre estamos à disposição para cumprir essa missão em toda a Amazônia Oriental. Brigadeiro, a questão social da aeronáutica na região norte, que é de fundamental importância, principalmente atendimento a comunidades indígenas e coisa parecida. Nossa, então, a aeronáutica teve um viés e uma importância muito grande nos primórdios do desenvolvimento dessa região. Aqui só se chegava por avião. Na década de 30, a partir de 35, nós tivemos os primeiros aviões chegando nessa região, e não é à toa que a base aérea ela é chamada do portal da Imensa Ileia. E a Imensa Ileia, ela é a Amazônia inteira. Tanto é que Comarum, ele administrava a Amazônia Oriental e a Amazônia Ocidental. Obviamente, depois, com o incremento de uma economia, o incremento de maiores meios, a gente fez essa divisão, e hoje lá tem uma ala, a ala 8, e aqui nós temos a ala 9. Né? Mas, com certeza, nós continuamos com esse viés humanitário, cumprindo muitas missões de evacuação aeromédica, cumprindo missões junto a todas as comunidades indígenas. Agora, uma coisa que surgiu de 2016 para cá muito forte foi a questão do transporte de órgãos, que nós já estamos em torno de 400 órgãos transportados nas asas da Força Aérea Brasileira, salvando essas pessoas, e que um dos componentes mais fortes é aqui Belém. Verdade, que coisa interessante. É muito interessante. Então, nós temos esse viés de transporte aerologístico, de transporte de pessoal, de patrulha marítima, de defesa dessa região
com os nossos meios radares e de controle de tráfego aéreo, mas nós temos um viés muito grande humanitário, que é desde essa época, desde a década de 30 até hoje. E ainda atende essas comunidades indígenas? Atende as comunidades. Permanentemente? Sim, sempre. Não só com busca e salvamento, mas também com evacuação aeromédica, com transporte, por exemplo, demonstrando essa participação e integração com o governo das urnas eletrônicas para nós podermos votar nessas comunidades. É uma operação de guerra. A logística das urnas eletrônicas, a aeronáutica que toma conta? Também. A aeronáutica participa, como governo do Estado, como a Marinha também, a Marinha o que for mais prático. Exatamente. Não, prático não. Em algumas localidades, o que for possível. E aí tem que ser a Força Aérea. É bem interessante. Brigadeiro Ricardo José Freire de Campos, muito obrigado por essas informações extremamente positivas, felizes, alegres, que a gente tinha uma ideia completamente diferente de um desmonte, de que Belém estava cedendo espaço e que o negócio ia ser Manaus e Natal, e agora o senhor pôde explicar que não é nada disso. Nada disso. Que bom, a gente fica feliz, a gente tem aquela questão histórica da base aérea de Belém, junto com a de Natal, que foi construída naquela época da Segunda Guerra. Exatamente. E tudo mais. Então a gente não quer perder isso, né? Não vamos perder. Nós temos Júlio César aí também. Não vamos perder, Mauro. E agora que bom que terá um memorial para contar toda essa história. Muito obrigado, Brigadeiro. Eu que agradeço. Muito obrigado por sua gentileza. Ok. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário.